e eu quero então já elucidar aí para a galera que não conhece o nosso bordão, né? Criativo, criativa, é o pessoal que faz versão voz. É assim que Paulo Ronay fala, é dessa forma que ele nos trata, é dessa forma que eu nos trato, né? Nós nos tratamos como criativos. Seja bem-vindo, você que está começando agora, você também que já faz o nosso curso de língua de sinais, ou que já está caminhando, mas está visitando a nossa live, muito bem-vindo, tá bom? É um prazer enorme poder colaborar com você aí, com algumas informações bacanas. Hoje, a Giro Traduções, na figura aqui do Giro, está acompanhado por uma galera muito bacana também, que nos auxilia na live, e aqueles que você pode ver, eu quero apresentar novamente a melhor intérprete do planeta, a mais lindona, Andréia. Andréia, tá tudo bem aí? Tudo certinho? Dá um oi pra galera. Tudo bem, tudo bem. E essa Andréia, minha esposa, ela vai estar nos auxiliando aí no processo de tradução. E aí vocês podem fazer as interferências de vocês quando não estiverem ouvindo ou não estiver vendo. Toda contribuição é bem-vinda, tá? Ontem nós estivemos aqui na nossa live, Jorge Martins, que comentou um pouco da sua experiência, foi muito bacana. Tivemos uns problemas sérios com a internet, eu peço perdão a você que ficou aí com muita paciência até o final. Eu sei que não foi a melhor exibição, mas foi a primeira e a gente está tentando aprender. Vamos torcer para tudo dar certo hoje, né? E hoje tem alguém muito especial também que vai nos abrilhantar com a presença, já chegou, e eu quero convidar a minha amiga Claudinha, aí pra galera, Cláudia Jacó, mantenha o respeito, né? A minha amiga Claudinha, por favor, Claudinha, seja bem-vinda, entra conosco aí, tá me ouvindo? Sim, tudo bem? Olá, pessoal. Saudade, bom te ver, muito bom te ver, Cláudia. Cláudia, eu quero aproveitar para te parabenizar pelo teu dia, hoje é o dia do pedagogo, parabéns para a galera que é pedagogo, né, para o pessoal aí que fez pedagogia, ao contrário dos invejosos, somos os melhores, eu também sou pedagogo, e estamos juntos para construir uma nação um pouco melhor, pelo menos mais inteligente, para não falar bobagem, né, com relação ao desrespeito ao nosso próximo. Então, parabéns, pedagogo, pelo seu dia. Nós merecemos, não é isso? Cláudia é uma amiga, é uma profissional brilhante. Eu vou deixar que ela se apresente. Ela vai começar se apresentando, mas eu quero dizer o como é importante tê-la aqui conosco, como ela nos abrilhanta muito. É um prazer, é uma honra ter a Cláudia falando conosco. Fez parte da minha história, vocês vão saber um pouquinho daqui a pouco. Mas vamos lá. Cláudia, por favor, fala um pouquinho de você, Cláudia por Cláudia, depois dá um rolê na vida profissional, diz como é que você chegou aí na área da língua de sinais, compartilha com a galera que está te vendo. Oi, gente, novamente boa noite a todos, eu agradeço a participação de todos aqui na live, né? Muito obrigada pelo prestígio. Bom, algumas pessoas me conhecem, outras não, mas eu vou fazer a apresentação formal. Eu sou atualmente a locutora, apresentadora e a coordenadora do Jornal Visual, que é o primeiro telejornal voltado para a comunidade surda. Lá na TV Brasil, eu desempenho trabalhos de apresentadora e tradutora e intérprete de Libras, mas também trabalho com jornalismo social, jornalismo voltado para o campo da acessibilidade, não só no repórter visual, mas também faço produção de pautas acessíveis, faço apuração de notícias no campo de acessibilidade. Então, meu jornalismo é um jornalismo social. Tenho registro de jornalista e já trabalho na área há 20 anos, há mais de 20 anos, na TV Brasil. É verdade, há bastante tempo, Felipe. E também, atualmente, eu estou gerente da TV Escola, através da SERP, o presidente da SERP me convidou para gerenciar o conteúdo da TV Escola, possibilitar informação à comunidade surda em respeito à lei de acessibilidade, em cumprimento à lei de acessibilidade, onde todos possam ter informação. Sou gerente de acessibilidade na TV Escola e também prestei concurso para o município, né, de Niterói, onde sou professora bilíngue. Por que eu trabalho também com crianças surdas? Porque alguns anos atrás eu trabalhei num projeto, eu fui professora substituta da Faculdade de Medicina do Ambulatório de Surdez da UFRJ. Lá a gente desenvolveu um trabalho lúdico, aquisição da língua de sinais de forma lúdica pela criança surda. Trabalhei juntamente com Marlene, que é uma pedagoga surda, e também trabalhei com Gisele. Eu não sei se a Gisele está presente aqui, se ela está participando da live, que é psicóloga, uma equipe brilhante. E foi um momento de muita aprendizagem, gente. Lá eu pude
possibilitar informação, eu pude desempenhar meu trabalho enquanto pedagoga junto às crianças surdas. Só que, por um período da minha vida, eu larguei esse trabalho porque eu precisei me dedicar exclusivamente ao mercado audiovisual, ao jornalismo. Então, eu fiquei focada apenas no jornalismo, por muito tempo, trabalhando somente na TV Brasil. Só que, com o tempo, eu senti a necessidade de voltar a atuar, porque o professor, ele sempre sente essa necessidade de voltar a interagir com o seu alunado. E eu pensei, poxa, no Brasil, nós temos poucos profissionais, poucos professores, infelizmente, que dominam a Libras. Eu tenho conhecimento, domino a Libras, eu preciso atuar, eu preciso contribuir para a educação do nosso país também. Foi um dos motivos. Foi aí que eu prestei concurso para a rede de Niterói e hoje eu trabalho com crianças surdas. Sou realizada, então eu faço a junção. Na verdade, minha área de atuação é educação e audiovisual, mídia, televisão, cinema, teatro, é o meu campo de atuação. Então, eu acho que o tema veio bem a calhar, né? Eu acho que combina bastante com a proposta, falar sobre... Hoje nós estamos falando, deixa eu pegar minha cola aqui, experiências nas multifaces da versão voz. E pensar nessas experiências, né? Nessas diferentes experiências da versão voz, é pensar em você exatamente pela condição de, ora, estar na própria TV, na própria mídia, na comunicação, ora, estar na educação e outras instâncias sociais, fazendo também o trabalho de versão voz, que eu acho que acaba acontecendo de alguma forma. Agora você toca um assunto importante, e eu quero ressaltar aqui como a gente vai lidar com essa live, com essa série de lives. Ela é uma live descontraída, ela é uma live onde eu quero que os intérpretes encontrem ferramentas para se sentir reconstruído, para se sentir à vontade, para poder se encontrar, né, se identificar na área da versão voz. Porque existe um mito, existe um tabu de que a coisa é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que não é bem assim. Mas você toca num assunto falando sobre hoje a necessidade, o desejo de lidar, se dedicar às crianças, né, às crianças surdas. Perfeito, brilhante, eu acho que é isso aí. A gente que sabe e pode contribuir, já que dominamos a língua de sinais. E como que é a versão voz lá? Como é que acontece? Ou você não leva a versão voz, a gente não consegue pensar em versão voz na escola ou para criança, não cabe ainda. Como que é isso? Diz pra gente alguma coisa a respeito. Bom, Felipe, a versão voz, ela depende muito na área educacional, com crianças surdas, eu desenvolvo algumas atividades lúdicas com as crianças, como teatro, por exemplo. Então, a versão voz é um outro contexto, né? Um contexto completamente diferente, onde as suas experiências com a versão voz, elas diferem muito do lugar, né, onde você está atuando. E aí, isso. A gente... Deixa eu só pegar... Eu separei aqui alguns registros de trabalho que eu desenvolvi com as crianças, sim. Então, a partir de determinados lugares socioculturais específicos, de línguas em que as modalidades linguísticas elas são diferentes, não é? Então, assim, por exemplo, eu desenvolvi uma peça teatral com as crianças surdas, infelizmente a rede não dispôs de recursos financeiros para você contratar um intérprete para cada personagem. Eu elaborei uma peça, né? Nós fizemos a apresentação dos 3 porquinhos com as crianças, com os nossos alunos. E aí o meu aluno de 10 anos, ele abriu, né, o espetáculo, dizendo que era importante aprender a língua portuguesa, a gramática, o processo de aquisição do conhecimento. Então, quando você vai traduzir uma criança, você não pode usar uma terminologia de um adulto, até se fosse uma criança ouvinte. Claro que tem crianças, dependendo, mas aquele contexto cultural, sociocultural daquela criança, você tem que acompanhar a linguagem dela, né, de acordo também todo com o processo cultural. Então, você não pode dizer boa tarde a todos, o conhecimento é de extrema importância, você não vai traduzir dessa forma, interpretar dessa forma para a versão voz, você vai usar a linguagem da criança, né? Então, assim, fizemos uma história dos 3 porquinhos, onde um aluno, ele falava, né, o personagem, olha, vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. O porquinho, perdão, o lobo mau. Ele dizia, vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. Então, você tem que ter essa prosódia, né? Você não pode dizer, olá, vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. Ou vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. Você tem que dar entonação, você tem que viver o personagem. Então, ao verem o lobo mau, fugiram, cada um para a sua casa.
tem que fazer a voz da criança, a voz do personagem, a voz do lobo. O lobo estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse: sai daí, eu vou te comer. Então você tem que fazer essa entonação. É importante você usar Muito isso. bom, muito bom. Tem que interromper. Deixa eu te interromper, Cláudia. Peraí, vamos abrir um parênteses. A galera que está assistindo a gente sabe que eu sou fã desse negócio, eu sou fã dessas possibilidades criativas, da gente poder dar voz aos personagens. A gente fala isso direto, colorido de voz, a prosódia, você tocou no assunto muito bem. Agora, Cláudia, ela vai falar um pouco mais da vida, né, sobre a experiência dela. Eu só quero adiantar uma coisa para você. Essa menina aí foi a minha professora de versão voz. Quando eu não pensava em ser intérprete, ela já me ensinava, ela já me dava essas dicas aí de versão voz. Lembra que a gente discute muito sobre isso? Tá aí, ó, doida varrida. Por que doida varrida? Porque era uma época que ninguém falava sobre isso, né? E imaginar esse processo anafórico, essa prosódia acontecendo, é uma coisa de maluco. E hoje a gente trazendo com equilíbrio e realmente atendendo a demanda do que a gente está vendo, faz muito mais sentido. Então a Cláudia, eu lembro da gente saindo junto, acampávamos juntos, a gente viajava, nossas famílias juntas, e o tempo todo ela me provocando a fazer versão voz. Foi graças a ela que eu consegui encontrar aí um caminho legal, e hoje eu sou apaixonado. Obrigado, Claudinha, um reconhecimento público, você é minha professora maravilhosa de versão voz. Tamo junto, vai lá, continua aí, tá muito bom te ouvir. Então, e falando um pouquinho da minha experiência, eu queria falar para vocês, você é um ótimo colega de trabalho, Felipe. Essa live vai ser para eu. Vamos lá, vai lá. Para que você tenha, então, para que você desenvolva, você seja um tradutor com experiência, você tem que vivenciar. Para você ter experiência, é preciso a prática, né? Fluidez, eu coloquei alguns tópicos que eu acho importante a gente ressaltar, embora a proposta da live não seja uma proposta formal, mas é importante. Sim, fica à vontade. Realizar fluidez e rapidez, acompanhar o ritmo, apresentar elementos extralinguísticos, bem como conhecimento, habilidade, atitude, traçar estratégias, conhecer elementos culturais que estão presentes na língua, adequar o registro, considerar o público, como eu falei, né? Considerar o público, contextualizar, cada público é um público diferenciado. Perfeito. Tem poucos segundos para pensar. Quando você está fazendo versão, depois eu vou falar sobre isso, sobre alguns relatos, né? Vou falar sobre... Você tem poucos segundos para você pensar, elaborar estratégias, enfim. Eu queria também dar um exemplo que há muito tempo atrás, eu via muito assim, o surdo, por exemplo, um sinal, mal criado. O surdo falava, o surdo oralizado, mal criado, aí ele chama você para fazer uma coisa e fala, não quero, você mal criado. Então quando você está interpretando um surdo, vamos supor que ele esteja no palco fazendo esse sinal. E aí, quando você vai para o curso de Libras, você aprende que isso aqui também pode ser mal criado, mas naquele contexto não é mal criado. Poxa, você não deu a mínima, você passou e não falou comigo, você não está atendendo o que eu estou te pedindo. Então, são estratégias que você tem que utilizar, né? Perfeito, e tem muito a ver com a maneira como a gente aprende a língua de sinais, e às vezes a gente fica engessado, né? Sinal, português, palavra, sinal, isso é péssimo, né? Então, trazer essa realidade contextual é muito bom. Aí, vamos lá, eu acho até que você já respondeu, mas deixa eu te provocar a seguinte reflexão. É possível, então, saber de Cláudia Jacó, prefiro ou não prefiro versão voz? Será que a gente tem condição de fazer essa análise ou determinar essa escolha? Felipe, o tradutor de Libras, ele faz a interação entre os surdos e ouvintes que não saibam se comunicar em Libras, né? Então, na modalidade da versão voz, o tradutor, ele faz essa interpretação, né, o discurso gesto-visual espacial dos sujeitos surdos, ele legitima, para quem não conhece Libras, a voz política conquistada pela comunidade surda. Então, é de extrema importância a versão voz. Mas você me perguntar o que você prefere, versão voz ou versão Libras, eu acho realmente muito complexo. Por quê? Depende. Por exemplo, se é uma área do meu conhecimento, se eu tenho acesso prévio ao assunto que vai ser discursado, eu prefiro versão voz naquele momento. Por quê? Você precisa o quê? Estudar. Hoje você tem essa possibilidade de você ir para o YouTube, você estudar aquele vocabulário para você poder adotar as estratégias específicas. Você tem que estudar a terminologia.
se é um termo simples, se é uma palestra mais técnica. Então, você tem que estudar, gente. Tem que estudar, não adianta. Se você não estudar, se você não se preparar, vai ser muito complicado. Ah, mas eu conheço o intérprete que não estuda. Se ele não estuda, é porque ele está já inserido naquele contexto. O tradutor e intérprete de Libras, ele tem que ser um multiprofissional, ele tem que estar lendo o tempo todo. Só que ele não domina todos os assuntos. Então, se o surdo me passa, o enunciador me passa previamente aquele conteúdo, eu tenho essa possibilidade de trabalhar, então vai ser prazeroso para mim. Agora, a versão Libras, se eu estou na área educacional, vai ser prazeroso. Se eu estou no teatro, vai ser prazeroso. Mas se eu fizer uma interpretação na área de medicina, de química, para a versão Libras, vai ser mais complexo. Eu vou fazer enquanto profissional, mas vai ser mais complexo. Então, assim, não tem uma resposta pronta para isso. Depende do contexto. Ótimo, Cláudia. Concordo plenamente. Eu acho que à medida que há prazer, a melhor desenvoltura, né, a melhor ganho naquilo que a gente está fazendo. E aí tem comentários chegando aqui das pessoas achando maravilhoso o exemplo que você deu aí sobre a possibilidade de trazer a prosódia para a voz da criança, né, para aquele ambiente, a adequação linguística para aquele ambiente linguístico, para aquele público. Então a galera tá gostando, tá super apaixonado. Eu tô lembrando aqui que eu aprendia com você, aí a gente era provocado a fazer algumas vozes. Lembra que a gente dava voz pro surdo de Barney, não sei o que, Cláudia. Eu lembro muito disso. E eu falava assim, gente, por que essa doida tá mandando a gente brincar assim? Se não vamos usar. Eu demorei, mas não muito, porque eu sou bem cara de pau. E eu lembro de uma vez num congresso, uma surda, ela foi dar um exemplo de uma história dela, e aí o pai entrou nessa história. E ela conversava com o pai. E ela contou de uma história na época da infância dela, né? Cláudia, eu lembro de eu ter feito assim, a plateia estava cheia, estava lotada, e quando o pai falou assim, não, menina, nós não vamos estudar aqui, vamos para casa. Mas, pai, eu gostaria muito de estudar aqui. Olha, a plateia parou. E eu percebia que eles queriam rir, mas não iam rir porque ficou tão bom. Casou com o que eles estavam vendo, né? O que era visual. E, gente, foi maravilhoso. Então, arrisque, né? Estude, obviamente, né? Treine e por que não, né? Ser criativo. O Paulo Ronay vai dizer que o ato criativo é dotado de ousadia, você vai assinar isso depois, mas fazendo com equilíbrio não vai expor nem o surdo, não vai expor o seu trabalho. E foi Cláudia que me passou essas mesmas dicas que vocês estão gostando aí, e ela vai passar outras coisas legais, a gente vai rir bastante aí. Mas ele também é um ator, né, Felipe? Eu acho que somos, né? Se a gente fizer dublagem, a gente vai se dar super bem, as nossas vozes para os desenhos animados. Vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Cláudia, eu acho que eu já fiz essa pergunta, se a versão voz, esse tema das experiências multifacetadas da versão voz combina com você, de certa forma você já nos respondeu, mas quais foram os momentos de atuação que você passou e que define essa diferença, né? Os lugares, você já comentou alguma coisa sobre o lugar, ele realmente vai definir um ambiente linguístico. Não sei se eu estou sendo redundante, se você achar que já respondeu, a gente manda ver para outra. Mas suas experiências diferentes, quais são esses lugares que você já passou ou passa para fazer uma versão voz diferente? São vários ambientes, né? Por exemplo, eu estou dentro de um ambiente no mercado audiovisual, onde a gente tem a possibilidade de fazer a versão voz, a tradução consecutiva, que é mais fácil, né? Cadê o meu café, Felipe? A tua caneca não chegou ainda, não? O meu mercado... Oi? Tua caneca não chegou aí para você? Pois é, você não mandou para mim. Se eu tivesse falado previamente que a gente ia ter uma caneca, eu tinha disponibilizado, mas então, vale essa daqui, ó. Vale, tá valendo. Só não pode beber o álcool em gel, por favor. Muito bom. Ah, mas tem água, olha, tem água. Olha que chique. Tá picada, né? Que chique. Arrasou. Gente de TV é outra coisa, né? Tá certo. Pronto, vamos lá. Eu posso também relatar acontecimentos marcantes na minha vida, né? Enquanto tradutora e intérprete de Libras. Eu tenho, assim, alguns momentos
Como eu disse para vocês, eu fiquei... Isso é bem interessante, esse relato. Eu fiquei muito tempo envolvida. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar na FENES, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, eu fui a tradutora... Dá-lhe intérprete, aí se vira aí, intérprete. FENES, Federação... FENES. Foi em 89. Ai, gente, eu disse o ano. Misericórdia! Você tá de brincadeira. Aqui, peraí, repete para intérprete lá, repete. 1989. Gente, meu Deus, você descobriu o fogo, não foi? Essa live é para você me zoar ou para passar informação? Gente, olha só, vocês são os privilegiados, né, o pessoal dessa nova geração. Quando eu comecei na FENES, nem existia a Libras, a Libras não era reconhecida como lei legal de comunicação e expressão, através da lei 10.436, era chamada de mímica, para vocês terem noção. Os primeiros estudos linguísticos, eles começaram aqui no Rio de Janeiro através da linguista Eulália Fernandes, né, também, da Lucinda Brito, da UFRJ. Eulália, né, da Lucinda Brito. Então, o surdo, ele não tinha o intérprete no campo educacional, ele não tinha intérprete em diversas áreas de conhecimento como a gente tem hoje, graças ao avanço, né, da lei de acessibilidade, de diversas leis de acessibilidade. Então, o vocabulário era muito reduzido, a gente não tinha a possibilidade que tem hoje de você fazer pesquisas, né, através das novas tecnologias, das redes sociais, enfim. Então, a gente tinha que fazer muita expansão, era o tempo todo de expansão. Nosso trabalho era muito mais árduo, né? E o salário era realmente muito ínfimo. Eu sei que até hoje a gente tem uma luta constante na questão salarial, mas o tradutor e intérprete de Libras, ele realmente precisa ser muito valorizado. Como eu disse, ele é um multiprofissional, multifacetado, ele precisa ter conhecimento tem que ter muito estudo, muita pesquisa, para isso precisa ser valorizado. Então, na época que eu trabalhava na FENES, não tinha esses avanços que a gente encontra atualmente. E aí, eu o tempo todo trabalhando como versão voz, como você falou, né? Porque a gente fazia era na prática, né? E não existia nem curso para versão voz. E aí eu adquiri experiência, gente, não tem jeito, você tem que praticar, você tem que ir para campo para você adquirir essa experiência, né? O tempo todo. E eu lembro, Felipe, que nos eventos já da FENES, eu era funcionária da FENES, então eu tinha que fazer a tradução. E eu fundei o primeiro departamento de intérprete da FENES. Nossa! Então, lá, elaborávamos provas, né, capacitávamos tradutores e intérpretes de Libras, eles faziam a prova nesse departamento. E aí, quando tinha um congresso, a FENES contratava esses intérpretes. E aí eu lembro que na parte, a versão voz era só a Cláudia Jacó, a versão voz para fazer a versão voz, e eu adquiri, né, experiência por conta disso. Eu lembro que tinha na parte das perguntas, todos os intérpretes iam no banheiro, e é verdade, eu posso falar que eu vivenciei. Eu via todo mundo fugindo, gente, cadê? E ficava quem? Só a Cláudia Jacó, e eu fazia a versão voz, né? Depois eu passei a... Cláudia não mudou muito, não. Eles continuam indo para o banheiro, tá? Só para te dar uma informação, Depois que eu saí da FENES, eu me afastei um pouco e, como eu disse, eu me dediquei somente ao audiovisual. E aí, o que aconteceu? Eu estava muito focada no audiovisual. E eu não acompanhei muito por um tempo, não acompanhei a evolução, porque a língua é viva. Você precisa estar em constante estudo, conhecimento. Não adianta. Se você é um tradutor intérprete, com habilidade, com experiência, você precisa sempre estudar, senão você vai ficar defasado. Eu fiquei defasada. E aí, eu fiquei mais ou menos 8 anos afastada. Sempre aquele rótulo, Cláudia Jacó tem experiência em versão voz, porque eu fazia, não que eu fosse a melhor, não é isso, mas eu fazia muito. E aí, um surdo me convidou para fazer versão voz de uma palestra dele. Gente, olha só que interessante, eu aceitei e não pedi o conteúdo prévio, o erro foi meu. Eu não pedi, porque eu sabia, tinha experiência, tinha know-how, expertise. Quando eu cheguei lá, gente, eu não dominava o assunto. Aquilo que eu falei, se você não domina o assunto, você vai ficar numa saia justa. Eu não conseguia entender nada. Eu peguei o microfone e eu pensei, gente, o que aconteceu comigo? Porque eu comecei a tremer e não conseguia. Passei para o meu colega ao lado, né? E aí eu pensei, poxa, eu passei muito tempo dando essa palestra, dando cursos, falando para você enfrentar seus medos,
E eu não consegui. E aí eu coloquei na minha cabeça, não sou uma boa intérprete, tradutora, intérprete, não consegui. Só que eu não dominava aquele assunto. Se você não domina, você não vai ter aptidão. E eu precisava estudar também novos sinais, porque a língua é viva, a língua é rica. E aí foi legal, sabe, gente? Porque com os erros a gente aprende também, para você saber que você não é autossuficiente. Que por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha prática, você não é autossuficiente. Você precisa estar constantemente estudando, acompanhando a evolução, o que está surgindo no mercado. Você tem que fazer esses estudos, você tem que participar desses estudos. E eu não fiz isso, e eu falei, nossa, mas que bom que eu aprendi, que bom que ninguém é absoluto. Só que eu não desisti. Aí o que eu fiz? Eu voltei a estudar. Assim, não, eu tenho que estudar. E comecei a estudar, fiz meu mestrado em diversidade e inclusão, pela UF, comecei a conviver mais com surdos, né? E aí eu reconheci que eu preciso muito do outro, nós precisamos muito um do outro. Eu já contei essa experiência, né? Tá. E aí eu também fui no colóquio, né, Felipe? Eu lembro que no colóquio, uma outra lembrança onde nós dois participamos. A gente não pode trabalhar junto, não. Tem que evitar juntar a gente, que isso não dá muito certo, não, né? Você fez a tradução de um surdo, você desenvolveu um trabalho de bioquímica na UFRJ, não é isso? Foi isso mesmo. Eu acho importante falar, quando eu vi você interpretando, eu falei, nossa, eu não estou entendendo nada, absolutamente nada. Gente, eu não sabia o assunto, é óbvio. Eu não sabia aqueles sinais específicos, é óbvio. Então, se eu tivesse que traduzir, olha, eu não ia conseguir, eu até ia fazer uma interpretação, mas não ia ser aquela interpretação legítima. Eu ia desqualificar o discurso do enunciador surdo, isso é fato. E aí, quando eu fui interpretar a minha surda, a palestrante, quando eu fui fazer essa interpretação, ela me passou o conteúdo prévio, e era sobre feminismo. E eu fui estudar sobre feminismo. Eu não só estudei, gente, não é só você estudar os sinais, não. Você tem que estudar também história. Eu não conhecia a história do feminismo. E até aprendi, é bom, né? Porque intérprete aprende coisas novas a cada dia. E aí eu fiz uma excelente interpretação porque eu estudei. E aí um intérprete ao meu lado falou, nossa, que você deu um show, eu não entendi nada, mas porque eu estudei. Se você estudar, se você tivesse conhecimento prévio, fica mais fácil, né? Às vezes eu não preciso estudar, porque se eu fizer uma interpretação da minha área de trabalho no audiovisual, eu já estou inteirada daquele assunto, então não é necessário, mas tem que ter estudo, gente, não tem jeito. Agora, um fato também Peraí, Cláudia, antes de você falar o engraçado, que eu tô doido pra ouvir, eu achei que até agora tudo era engraçado, mas tudo bem, né? Eu acho que era sério, então... Brincadeira aqui. Antes de você continuar, chegou uma pergunta aqui da Fúvia, lá de Minas. Ela tá perguntando o seguinte, se o ideal, então, o então é meu, né? É ideal fazer a voz... para um surdo homem, um tradutor intérprete masculino, e para uma surda, uma mulher, uma voz feminina, isso tem a ver, não tem nada a ver? Como que você entende isso? Não, como eu entendo, tá, gente? A minha verdade não é verdade absoluta, tá? Que fique claro que não tem que ser... Eu acho assim, se a gente tem no grupo que vai trabalhar para um determinado congresso, né? Se você tem homens intérpretes, eu acho que você poderia, sim, dar preferência, né? Caso eles também se sintam à vontade. Porque, por exemplo, quando você vai num congresso, você tem que ver muito isso. Tem um palestrante da educação. Se eu sou da área da educação, eu acho que o legítimo seria eu traduzir de acordo com os meus colegas, obviamente, né? Então, eu acho que você tem que ver mais o lado do conhecimento. Eu prezo mais pelo conhecimento, mas eu acho também muito oportuno homem dá voz para o enunciador surdo homem ou a mulher, mas não que isso seja uma imposição. Eu acho que tem que ir mais para a área de conhecimento. Agora, numa peça teatral, né, digamos assim, se você vai fazer um teatro profissional, eu acho que ideal sim, né? Até porque você vai receber o roteiro previamente, você vai poder se preparar, e o homem seria, porque ele vai fazer aquele personagem homem, personagem mulher, e assim sucessivamente. Então, assim, na medida do possível, se puder conciliar a estética, né, vai valer, né? Então, claro. Fica muito mais bonito, né, na maioria das vezes, se a gente conseguir conciliar a estética. Vai lá, fala da coisa engraçada aí, que eu tô doido pra ouvir mais. É engraçado, porque são situações, essas minhas experiências, né, que às vezes uma palavra muda totalmente um contexto.
que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na época da FENES ainda, são situações assim, né, hilárias. Por exemplo, estou interpretando e não recebi o texto, não recebi o conteúdo prévio, e aí você, na época, gente, alguns anos, há uns 20 anos atrás, não existia muita ética lá no meio do povo, né, da área da surdez. Algumas pessoas não tinham, algumas, outras sim. E aí teve um momento que eu não estava entendendo uma palavra, não conseguia fazer a tradução, eu traduzi errado, e aí o público, um grupo que era da área, eles fizeram um coral, não é isso! Eu sei que eles tinham, assim, eles ensaiaram. Não pode ter ensaiado, porque eles não sabiam que eu ia errar. Mas aí eu acho que ensaiaram, Cláudia. Eu acho que ensaiaram. Hoje, eles até fazem, mas fazem com plaquinhas. Né? Antigamente era com gritos, agora é com plaquinha. Gente, vai acontecer algumas situações, principalmente para quem está começando também, que você vai sentir dificuldade ou não. Mas se você sentir dificuldade, não se desqualifique. Você não quer dizer que você não seja um bom, é que naquele momento, naquele contexto, você não foi bem sucedido. Agora, teve um outro intérprete, há muitos anos atrás, que o surdo foi falar que ele era contra o implante coclear, que ele não aceitava o implante coclear. O intérprete traduziu que ele era contra a guerra nuclear, né? Porque antigamente fala muito do implante coclear, mas antigamente não, tá, Felipe? Então, era assim, era um termo novo, né? Um conceito novo. Então, como ele não tinha esse conhecimento prévio sobre o que era implante coclear, ele não entendeu o sinal de implante e ele deduziu que era uma guerra nuclear. Aí o palestrante pegou o microfone e falou assim, mas em nenhum momento eu falei da guerra nuclear. E aí, você imagina o que aconteceu, né? Tá chegando aqui alguns comentários e outras perguntas. O intérprete está dizendo que é preciso sempre estudar, principalmente quando a área é específica, né? Aquilo que você já falou. Ele está falando sobre a necessidade que ele teve de estudar também sobre a cultura afro para poder falar sobre a parte religiosa e tudo mais. Então, já existem grupos, já existem estudos, né? Você pode focar naquela área para ter um bom desenvolvimento. Isso é fundamental. Claudinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Por isso que eu fazer um link, é por isso que eu não entendo por que o intérprete, tradutor, intérprete de Libras, ele é tão mal remunerado. Mas tudo bem. Eu também não entendo. Eu sou muito bem remunerado, Cláudia. Eu acho que você tem que vir fazer versão voz, porque você deve estar no lugar errado. Eu ganho muito bem, bilhões, cara. Eu moro numa casa duplex com 5 quartos aí, né? Eu tô vendo. Tá vendo, né? Ai, quem me dera, quem me dera. Aqui, minha amiga, somos mal remunerados, somos mal valorizados, né? Talvez... Enfim, deixa quieto, deixa isso de lado, porque hoje a gente sorri um pouquinho da nossa própria desgraça. Então, fazer o quê? Era para fazer uma pequena observação, só isso. A gente ganha pouco, mas se diverte. Deixa eu te perguntar, com relação a essa valorização ou desvalorização, como é que você enxerga, por exemplo, o sujeito surdo, né, nessa dinâmica toda? A gente está falando de versão voz. Quando a gente fala de Libras, o intérprete está em evidência, tá certo? Então, ele sinaliza, o surdo faz as intervenções, às vezes, né? Era muito mais grosseira, a intervenção era muito mais, né, complicada, como você comentou, não só a abordagem do público rindo, corrigindo, mas às vezes o próprio surdo tinha uma abordagem pública e perversa, né? Bom, e aí ele consegue fazer isso. Você acha que o surdo entende o trabalho de versão voz? Como que é para ele, ou como que você, na sua visão, consegue entender o surdo nos avaliando, entendendo que está tudo bem ou que deu tudo errado? Tem um feedback? Como é que o surdo encara isso, na sua visão? Felipe, eu não gosto muito de falar pelo surdo. Eu acho que essa é uma pergunta mais voltada para o surdo, né? Como ele se sente, como ele vê essa questão toda. Eu acho que ele mesmo tem que responder essa questão, né, nesse sentido. Agora, em relação a se ele tem feedback ou não, eu acho que tem do público, né? Hoje, quando o surdo ele vai discursar, muita gente, quando você tem o feedback positivo, poxa, gostei muito da sua palestra, você disse isso, ele vai falar realmente pelas perguntas da plateia também. Então, acho que dá para ter essa interação com o público, saber se o tradutor intérprete de Libras foi apto ou não naquele contexto, pelo feedback, pela receptividade do público, pelas perguntas, entende? Pela fofoca, né?
Cláudia, sempre diplomática, muito bom estar contigo, minha amiga, muito bom mesmo. Deixa eu te pedir, dá uma dica aí para a galera que está começando. Olha, nós temos aí um público, e é Brasil todo, está tudo misturado, né? A gente tem um público começando, um público que já é intérprete, mas está agora se encorajando para ver se fazer a versão voz, né? Outros que já fazem, não tem jeito, tem que fazer. Era aquele serviço nosso, né? De agora tem que fazer mesmo porque não tem outro. Dá uma dica pra gente, como melhorar, como não desistir, por que ficar nessa, e depois a gente deve ter umas perguntinhas. Vai lá. Tá, praticar. Comece a praticar. Quando você tira sua carteira de motorista, você já é motorista, você está apto, certo? Mas se você não pegar o carro, você vai sentir dificuldade, você não vai adquirir a prática. Então, para você, você tem que começar a praticar, começar a fazer, mesmo com receio, mesmo com todos os desafios, comece a atuar. Treinar muito. Hoje você tem a possibilidade das novas tecnologias. Conhecimento teórico é importante, estudar, principalmente fundamental conhecimento teórico. Treinar no YouTube. Hoje você tem essa possibilidade, porque a gente tem uma gama muito... a gente tem um vocabulário muito rico. Hoje os surdos estão inseridos em várias áreas de conhecimento, coisa que não existia no passado. Então, até hoje, quando a gente vai fazer é impossível você dominar todos os sinais. A gente tem no grupo no WhatsApp, um grupo troca de sinais, a gente tem no YouTube, você vai lá e pesquisa aquele sinal. Existem grupos no Facebook onde você pode participar ali, você vai assistir um vídeo de surdo, você vai interagir com ele, principalmente, gente, conhecer a cultura, a identidade do surdo, você criar essa identidade, você criar essa aproximação, esse pertencimento. Se você não conviver com o surdo, se você não conhecer a cultura do surdo, vai ser difícil você ser um tradutor com essa aptidão, né, com essa excelência, digamos assim. Respeitar o protagonismo do surdo, aprender com o surdo, entender, respeitar e receber a orientação do próprio surdo. Isso é fundamental. E acreditar no seu potencial, né? Fazer uma autorreflexão. E você que está começando, sempre pensar, eu vou ser sempre humilde, eu vou sempre ajudar o meu colega de trabalho. Não existe essa de você é melhor. Não, naquela área de conhecimento você é bom, porque é a sua área de conhecimento, você está atuante. Se você está fazendo versão voz todos os dias, é óbvio que você vai ser excelente porque você tem prática. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos um potencial grande. Todos nós temos a nossa importância. Você acreditar que você pode. Quando você sentir essa dificuldade, quando você estiver traduzindo versão voz, e naquele momento você se deparar, nossa, eu não estou entendendo nada. Não pense nisso, não pare, adote estratégias. Eu vou prosseguir, eu sempre prossiga, continue. Porque se você parar e ficar com medo, ficar com receio, você vai travar e você vai perder o discurso do enunciador surdo. Então, isso vai te dificultar. Você tem que ter coragem. Errou, não foi bem sucedido naquele evento? Ok, no próximo eu serei. E no próximo eu serei. Acreditar sempre em você. Muito bom, Claudinha, perfeito. Concordo, assina embaixo. Lembrando que o trabalho que você ressalta é o trabalho de equipe. Se a gente é uma equipe, um ajuda o outro. Vai ter aquele que vai fazer uma versão voz bacana. Você tem aquele teu amigo que sopra para você. Você tem aquele que faz ventania. Você tem aquele que te dá cotovelada no estômago quando você tá... Eu não gosto de sopro, né? Você sabe que eu não gosto de sopro. Olha, não fala isso nessa live, por favor. Meus alunos estão aprendendo a lidar com sopro. Gente, eu tenho TDAH, eu não posso. Eu tenho TDAH, eu não posso. Tá certo. Tá certo. A pessoa começa, eu tô falando, gente, isso também é singular. Vocês têm que entender que cada é diferente do outro. Para mim, eu quero que uma pessoa fique ao meu lado, porque se eu sentir dificuldade, eu vou perguntar com o sinal. Eu vou estar prestando atenção no que a pessoa está falando e vou perder o meu raciocínio. Cláudia, já vai não, você é fera, para de graça. É isso, então... A cada dia. Sim, verdade. Bom, pessoal, a dica foi essa, é aquela que a gente acredita, né? Vamos nos respeitar. E é baseado nessa fala agora, tem uma pergunta também que chegou pra gente. Ela é delicada, mas eu acho que vale a pena refletir sobre essa pergunta, Cláudia, porque a gente já tem... A gente não, você aí, é macaca velha, né? Tem bilhões de anos na frente. Mas, enfim, como... os que estão começando, talvez o olhar deles é tudo muito novo, é tudo uma grande descoberta. A pergunta é a seguinte,
existe, na sua opinião, existe muita rivalidade entre os intérpretes, muita disputa, e o medo se dá, às vezes, pela questão de o que o colega vai achar a meu respeito, o que ele vai pensar sobre minha tradução. E aí, fala pra gente sobre isso um pouquinho. Bom, é um tema interessante, eu não tenho receio nem pudor de falar, não, eu posso falar, tá, sobre isso. Eu acho que em qualquer área, gente, seja no campo tradutório, seja na medicina, na área de direito, na área da educação, sempre tem alguém, um profissional, que vai tentar desqualificar você. São pessoas que têm uma autoestima baixa, né, e que precisam se validar desqualificando o colega de trabalho. E aí também para conseguir, o surdo, ele gosta mais do meu trabalho, Gente, tem para todo mundo, sabe? Aquele surdo vai se identificar mais com você, ok, tá tudo bem, não tem problema algum. Só que você é capaz, eu acho que a gente, nessa pandemia que a gente está vivendo, é um momento de muita reflexão, de você pensar, gente, vale a pena a gente viver dessa forma? Vale a pena você tentar sempre desqualificar seu colega de trabalho, falar mal? E isso daí é muito complicado, porque quando você está atuando, muita gente que está me ouvindo, não sei se vai se identificar, e você vê que tem um intérprete que tem mais experiência que você, e você pensa, eu estou nervosa, eu estou nervosa, ele vai perceber, e aí você fica pensando nele, você não consegue fazer a versão voz adequadamente, você está com medo de você receber uma crítica. É tão bom você chegar para o colega de trabalho e falar, estou com você, é isso mesmo, foi ótimo, mesmo que não seja, que você tenha dado alguns tropeços, gente, verdade, naquele momento você ficou nervoso, você não foi bom, dá um apoio para o seu colega. Para que isso, gente? A vida é muito curta, a vida passa muito rápido, porque você tem seu valor, ouve. Tá? Você não precisa desqualificar seu colega. Todo mundo tem sua importância. Ninguém é absoluto. E falando nisso, a gente já está encerrando? A gente tem que tomar cuidado, senão o que vai acontecer? O Instagram vai fechar a gente aqui, mas não pode. Deixa eu mandar um beijo rápido pra galera que tá assistindo aí. Sarinha, que vai ser entrevistada também, tá com a gente, tá mandando beijo. Beijo pra todo mundo que mandou beijo e abraço, tá? Obrigado por estar curtindo com a gente. Vai lá, Cláudia. Beijo. Gente, então, como o tempo é curto, eu fiz uma adaptação do poema de William Shakespeare. Eu acho que é dele, tenho quase certeza. Eu fiz uma adaptação... Se segura, Andréia, se segura! Fiz uma adaptação de acordo com o contexto do tradutor e intérprete de Libras. Queria ler para vocês, né? Um dia você aprende. Acho que muita gente conhece, né? Um dia você aprende. E aí eu fiz uma pequena adaptação. Um dia você aprende que começa a entender seus erros linguísticos com a cabeça erguida na certeza de que errar faz parte do processo humano. Descobre que se leva anos para aprender Libras e apenas segundos para pensar que não é tão experiente como pensava. Aprende que os verdadeiros tios, Felipe, continuam com você mesmo a longas distâncias. Começa a aprender que isso não se deve comparar com outros tios, mas com o que você pode ser de melhor. Mas com o melhor que você pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar o tios que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que ou você controla seu nervosismo durante a versão voz, ou ele vai te controlar. Aprende que os verdadeiros tios são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que experiência requer muita prática. Experiência para você requer muita prática. Aprende que quando está com medo de atuar, você tem o direito de estar com medo, mas isso não pode te dominar. Aprende que você não é o melhor tios, não, tá? Você não é o melhor. E que humildade deve vir primeiro. Você é bom, mas a humildade deve vir primeiro. Aprende que com a mesma severidade que você julga o seu colega tios, você será em algum momento condenado. E você aprende que realmente você pode vencer. Que realmente você é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente o trabalho dos tios tem valor. E que você tem valor diante desse trabalho. É a mensagem que eu quero deixar. Que lindo! Adorei, amei. Deixa lá escrito pra gente, compartilha comigo. A galerinha que nos segue vai copiar. Lindo. Adaptação Cláudia Jacó. Cláudia também é cultura, não é só zoeira, hein, Cláudia? Brincadeira. Gente,
Muito bom, Cláudia, muito bom estar com você, foi um momento muito especial. Eu agradeço muito a oportunidade de ter te encontrado, a oportunidade de ter repensado na minha trajetória. Lembra daquele curso lá na orelhinha do Ines, lá do tempo da carroça da vovó? E aí eu estava prestes a tomar a decisão de continuo ou não continuo. Eu namorava minha esposa e a gente estava ali chororô. E até que então uma pessoa iluminada por Deus, sensível, humana, nos dá uns conselhos muito bacanas. Foi um prazer mesmo dividir essa vida profissional com você, essa carreira, tá? A gente está encerrando. Ó, meu beijo, não há agradecimento que pague. Apesar de você falou uma grana alta para eu te pagar, mas não tá dando nesse momento, tá? Deixa eu dá para você 9,900. Não, eu paguei ontem o Jorge, eu paguei tudo pro Jorge ontem, não dá mais, ele cobrou muito alto, Mas, um beijo, minha amiga, um beijo, foi um prazer enorme, tá? Fica aí o convite para outros momentos, já vou deixar o convite para você estar conosco em outras situações, e vou ver se a gente tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta que você viu e que a gente não tenha visto? Pedindo para a live ficar salva. Ah, tá. Olha só, estão pedindo aqui, Claudinha, para nossa live ficar salva. Hoje a qualidade tá melhor que ontem. Ontem ficou muito ruim. Eu já me desculpei, me desculpo novamente. A gente vai deixar ela disponível 24 horas lá no nosso quê? No nosso Stories. Não sei nada de tecnologia. A gente vai deixar lá. Eu não sei nada. A gente vai deixar lá. Ontem eu fiquei muito chateado, eu tirei, nem deixei aquela filmagem feita de qualquer jeito, tirei. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar essa filmagem, fazer uma edição fofinha e colocar no YouTube também, tá? Já com a permissão de Cláudia, para ela poder acompanhar depois e ela ver, porque ela não está vendo, gente. Ela não está acompanhando para a gente poder se concentrar direitinho na câmera aqui, tá bom? Gente, eu quero agradecer também, tá, pelo convite, Felipe. Eu tenho muito carinho, muito amor por você e por sua família. Quero dar um beijo, um abraço em todos os tradutores e intérpretes que estão nos assistindo. O nosso trabalho é valoroso, é importante que a gente possa ter essa unidade. Eu sei que às vezes nós somos seres humanos, somos necessários, mas a gente tem que trabalhar em unidade, né? A gente tem que contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Seja em qualquer esfera, no campo educacional, contribuindo para a melhoria da educação, enfim, um trabalho como um todo. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, até a próxima, Criativo, até a próxima Criativa. Nos vemos então durante a semana, amanhã mais um encontro, não falte, esse mesmo horário, esse mesmo bate-canela, tá? A gente encerra então primeiro que o Instagram, tá? Então, perna no Instagram e não ele na gente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.